Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos meditar em uma palavra. Eu tenho uma palavra do coração do Senhor para você. Eu quero que você esteja atento a essa palavra, porque o Senhor incomodou o meu coração e tem algo do Senhor para esse tempo. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao nosso coração. Amém? Nós vamos ler a partir do verso 10. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Vamos ler o verso 10, apenas o 10 e o 11. Diz assim o texto bíblico: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos. Amém. Nossa, esse texto é espetacular. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos. Amém. Esse texto está dentro de uma carta de Pedro. Eu acho que ela é bem importante para esses tempos que nós estamos vivendo, porque essa carta de Pedro, ela está dentro de um contexto em que muitos judeus estavam sendo perseguidos, afligidos. Nós estamos falando aqui do ano mais ou menos 100, de 100 até 300 anos depois da morte de Cristo, a igreja foi perseguida. Irmão, perseguição mesmo, não é hoje bullying, é ser emparedado. Você sabe o que é ser emparedado vivo? Ficar lá assim, eles construíram uma parede na sua frente e deixavam você morrer em pé ali, de fome, de sede, cortar a cabeça, é isso. E só pelo fato de pertencer à fé cristã. Então muitos judeus estão longe da sua nação e Pedro está escrevendo essa carta para o consolo. E este último capítulo, capítulo 5, o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, ele está dando as exortações finais àqueles que são os líderes da igreja, os presbíteros. Os presbíteros aqui têm a conotação, não como eu e você conhecemos hoje, de um cargo da igreja. Os presbíteros são aqueles que são os mais velhos, os anciãos, e aos jovens. Então Pedro está dando aqui toda a diretriz final. Se você começar pegar o começo da carta, você vai ver Pedro falando que eu exorto para que vocês pastoreiem o rebanho do Senhor. Não olhem, não façam isso por obrigação, mas de livre vontade. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Pedro está exortando. Ele diz assim também, da mesma maneira: jovens, sujeitem-se aos mais velhos, uns com os outros. Não se coloquem em oposição. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao teu tempo Ele exalte, lance sobre Ele a ansiedade. Ele está falando para aqueles que estão coordenando o trabalho do Senhor. E aí ele termina dizendo para a igreja de Jesus que o Deus da graça, que chamou da sua glória, Ele vai fazer aqui com vocês 4 coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. 4 coisas Pedro está falando que vai acontecer. Ele diz: primeiro, depois de ter sofrido um pouco de tempo, Ele os restaurará. Depois Ele os confirmará. Depois Ele fortalecerá. E depois colocará sobre firmes alicerces. Eu não tenho dúvida
que esta é uma palavra para os nossos dias, que é o que Deus está fazendo conosco. Nós, igreja cristã, comunidade Ágape, aqui dessa cidade, nós estamos sendo chamados para viver isso daí, restauração, porque ele está falando que é naquilo que foi ferido, precisa ser restaurado. Ele está dizendo de confirmação, trata daquilo que está instável, mas o Senhor está confirmando. Ele fala sobre fortalecimento, fortalecer aquilo que está fraco, e ele está dizendo estabelecer sobre firmes alicerces. Eu preciso que você esteja atento, meu irmão, porque essa palavra pode mudar a sua forma de olhar as coisas. Irmãos, nós estamos buscando uma igreja madura, irmão. Amém? Uma igreja madura que entende os processos que vive e que esteja atenta às coisas. Se você não está buscando uma maturidade, é preciso que você entenda que toda a comunidade, nós estamos buscando ser maduros, por isso estamos jejuando, por isso estamos orando. Se você não está jejuando durante a semana, eu encorajo você a começar essa semana. Pastor, já não fiz a primeira. Amém, irmão, começa, porque se você não começar, nunca vai dar o primeiro passo, em nome de Jesus. Mas o primeiro ponto então fala de restaurar, é o que Pedro está falando, que depois do povo ter sofrido um pouco de tempo, é o que o Senhor Jesus fará com eles. A restauração bíblica, meu irmão, ela não significa para nós aqui voltar exatamente ao estado anterior. Há pessoas que pensam, quando fala-se de restauração, que seja voltar ao estado anterior. Se você fala assim, vou restaurar um carro, muitas vezes a ideia de restaurar um carro significa para você voltar ao que ele era. Mas quando o Senhor está falando de restaurar, Ele não está falando que vai fazer você se transformar o que você era antes de Jesus. Pelo contrário. Na verdade, o que Deus está falando é que aquilo que foi quebrado, que foi ferido, foi desalinhado, ele precisa voltar ao propósito original. E quando ele diz propósito original, ele está falando do que você era, mas sim do que ele criou para que você fosse. O Senhor nos criou para algo. E muitas vezes a nossa vida foi nos tirando daquilo que o Senhor esperava que nós agíssemos, da maneira, das nossas posturas. Restaurar aqui não é uma maquiagem espiritual. Pelo contrário, isto é uma intervenção profunda do Senhor em nós. Essa restauração então não se trata de quem ou do que o Senhor quer fazer com você e te levar àquilo que você já era. E sim, restaurar aquilo que está quebrado em você. Irmão, quem pode ser restaurado à luz da palavra? A Bíblia está disponível para todos. Todos os que foram chamados por Cristo podem ser restaurados. Ninguém, escute o que eu vou te dizer, ninguém está num estágio de irrecuperável para o Senhor. Quando há arrependimento, há graça, e a graça do Senhor pode restaurar todas as coisas. A restauração, ela é dada a nós. Deus não espera que você esteja pronto para ser restaurado, porque qualquer coisa que precise de restauração, entende-se que ela está quebrada ou está em estágio ruim, para que você permita o Espírito Santo fazer uma obra dizendo, eu preciso de restauração. Não, você não precisa falar assim, não, eu preciso parar de fazer aquele pecado, depois eu vou restaurar. Eu preciso parar de fazer aquilo, eu preciso me acertar. A restauração é justamente isso, este processo. E quando eu e você vamos postergando isso, automaticamente nós vamos nos afastando do plano original de Deus para nós. Quem entende que Deus tem um plano original para a sua vida?
E nós, muitas vezes, com a vida de esquecimento, de distrações, nós vamos nos afastando deste plano. A restauração, meu irmão, não é para te fazer ser o que você foi, mas é para mudar você e transformar você no projeto perfeito dele para essa terra, para esse momento, para esse lugar. É isso que nós estamos clamando. O Brasil está clamando, irmão, por restauração. Se você está um pouquinho ligado, você viu ontem mais de 250 mil pessoas. Irmão, independente se você acredita ou não, se você é a favor da forma como faz, se você não acredita, se você acha que aquilo é neopentecostal, independente disso tudo, são 250 mil pessoas clamando: Senhor, sara a nossa nação. Nós estamos precisando de restauração, irmãos, e isso é inegociável. E você só vai viver uma restauração se começar a partir de um posicionamento e dizer: eu preciso. O texto de Gálatas 6:1, Paulo diz uma coisa tão importante, irmãos: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Escute essa palavra, restaurá-lo. O texto aqui, o contexto é que Paulo está falando para uma igreja. Irmãos, se alguém aí de vocês, no meio da igreja, for surpreendido, cometendo pecado, nós não precisamos virar as costas para eles, nós temos o quê? Restaurá-lo. Gálatas 6:1. Irmão, se alguém está vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Eu olhei no final, não vi o meio do texto. Muito grande, eu estou sem esse óculos meu aqui, Jesus. Restaurá-lo. Estou ficando velho, irmãos. Estou ficando velho, povo. É uma coisa. O meu óculos preciso ir lá no Pedrinho de novo, que já não está dando certo mais, glória. A restauração bíblica, escute isso daqui, ela não começa com a gravidade da queda. Você precisa chegar no fundo do poço para começar a restauração. A restauração bíblica, irmão, começa com uma disposição aqui dentro. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou dizendo aqui, falando a um público de pessoas que querem mais de Deus. Nós não estamos aqui num público de pessoas que estão completamente afastadas do Senhor. Você está aqui, você é o bom cristão. E você pode estar perguntando aqui agora, essa é a pergunta que pode estar fazendo assim na sua mente: mas restaurar do quê, pastor? Eu sou bonzinho. Restaurar do quê? Porque eu não estou vendendo droga, eu não estou fazendo nada, eu não estou desviado, eu não estou fazendo nada. Restaurar do quê, irmão? Bom, eu vou tentar falar para você, porque Deus quer restaurar você, e às vezes você nem sabe que precisa de restauração. Salmo 42:11 diz assim: porque você está tão triste, ó minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Ponha a esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu Deus, meu Salvador. Escute o que eu estou dizendo, que a primeira coisa que talvez você precise de restauração não é apenas de práticas, mas de uma alma doente. Irmãos, essa é a geração da alma doente. Como há homens e mulheres que estão com a sua alma doente, emoções em frangalhos, desanimados, abatidos, tomando ações que interferem a mim em outras pessoas. Pastor Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, um dia desses assistindo uma pregação, ele contou um testemunho que me chocou. Diz que chegou um dia um homem, um pai em casa, e completamente transtornado, bateu na sua esposa, brigou, filhinho ali esperando, e ele viu a esposa desmaiada, achou que tinha matado a esposa. E aí ele pegou o filho no colo, morava no
10º andar. E começou a se ameaçar, fazer ameaça de se jogar. Ele e o filho no colo. O resultado da história real é que esse homem se jogou do 10º andar e morreu. Filho pequenininho. O que choca a gente é que os vizinhos no andar de baixo diz que ouvia o menino falando assim para o pai: pai, deixa disso, pai. A mamãe está ali, vamos lá com a mamãe. Não faz isso não, pai. Deixa disso, pai. Vamos sair dessa sacada, vamos sair. A nossa geração está doente, irmão. E é uma doença na alma. É uma tristeza. E sabe o que acontece? Essa doença, ela vai minando você. Ela vai minando a gente de dentro para fora. E quando você vê, você não tem alegria mais para as coisas. Quando vê, você não tem mais nada. Talvez, meu irmão, você, como disse anteriormente, não vive em pecados aparentemente ruins, como aquele que vive em adultério, como aquele que vive fazendo coisas erradas, mas a tua restauração precisa ser aqui dentro. Uma alma doente. Talvez você seja aquela pessoa que não tem alegria, talvez seja como esse pai, que sem motivo algum tirou a vida do próprio filho. Sabe, uma alma doente, irmãos. Eu e você precisamos de restauração. E sim, tem esperança. Eu vou dizer para você, porque Satanás sopra no seu ouvido: acabou para você, você vai viver em depressão, esse pânico nunca mais vai sair, é isso que vem na nossa mente. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, tem esperança. O Espírito Santo de Deus pode nos restaurar. Essa restauração está disponível, está possível a todos aqueles que se achegarem ao Senhor em um ambiente de contrição e dizer: Senhor, restaura o meu coração, a minha alma está doente. Não, eu não estou falando que é passe de mágica, eu não estou falando que você vai receber aqui hoje uma oração forte e tudo vai mudar, mas sim, há possibilidade de um processo de restauração, e você pode dar o primeiro passo hoje, porque a restauração da alma está possível a todos aqueles que buscam o Senhor. Amém, irmãos? Quando Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32, Lucas 22, Simão, Simão, Jesus está falando para Simão: eis que Satanás pediu para peneirar como você, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, for restaurado, fortaleça os seus irmãos. Porque restauração não é só da nossa alma. A segunda restauração que nós precisamos é da nossa fé. Ser restaurados da nossa fé. Você talvez tenha pensado assim: eu não consigo mais crer, eu não consigo mais acessar a presença de Deus, eu não consigo. Talvez seja este o ponto. A simplicidade da fé. Eu e você precisamos ser simples. Pedro aqui, ele caiu, ele negou a Cristo, ele chorou. Mas Jesus não descartou Pedro. Deixa eu falar para você, Jesus não te descartou. Jesus não descartou você porque você cometeu aquele erro. Não, Jesus não te descartou porque você talvez tenha virado as costas para Cristo. Jesus não descarta. Um coração contrito, diz a palavra que o Senhor não rejeita. Não rejeita, Ele não rejeita. O Senhor não descartou. Agora talvez a tua fé esteja ferida, muitas dores, muitos traumas, muitas palavras, muitas lembranças.
Mas deixa eu dizer para você, como Jesus diz para Pedro: ei, eu oro por você para que a tua fé não desfaleça, e quando você se converter ao Senhor, não pensa nessa palavra assim, não, mas já fui convertido. A conversão é virar o coração para Cristo, converter ao Senhor. Nós precisamos fazer isso todo dia. Quando você se converter ao Senhor, andar nesse lugar, fortaleça aqueles que precisam ser restaurados na fé. Amém, irmãos? Restaurados na alma, restaurados na fé, restaurados no propósito. Jesus Cristo disse em João 21, 15, 17. João 21, 15, 17, para o próprio Pedro, depois daquela cena clássica que ele disse: tu me amas, Pedro, tu me amas, tal. Mas o que ele termina todas estas perguntas é: se você me ama, sabe que eu te amo, então faça o quê? Cuide das minhas ovelhas. Na restauração da alma de Pedro, na restauração da fé de Pedro, na restauração desta vida, estava implícito uma restauração de propósito. Pedro não voltou a ser como ele era, pelo contrário, ele foi muito melhor. Porque quando Deus restaura o propósito da sua vida, Ele restaura a sua identidade, quem você é, Ele restaura a sua fé, restaura a sua vocação, a esperança de que não terminou e volta a te dar um sentido. Amém, irmãos? Eu poderia ficar aqui falando, e eu só estou no primeiro ponto, não sei nem se vai dar tempo de terminar, aleluia. Você fica comigo um tempinho, glória? Amém. Deus os restaurará. É a primeira coisa que Deus quer fazer, e tudo isso é para nós, para a igreja de Jesus hoje. O Senhor quer restaurar. Escute o que eu vou dizer agora: restauração é obra do Senhor e não do tempo. A obra de restauração é do Senhor. O tempo não restaura, o tempo no máximo faz a gente esquecer. Mas a ferida está lá. É como você colocar um monte de paninho lá e eu estou fazendo o quê? Esquecendo. Mas sim, toda vez que você bate na mesa ou bate naquele lugar, tocou nesse assunto, a ferida está lá. Restaurar não é função do tempo. Restaurar é função do Espírito em parceria com você. Deus nos chama hoje para restaurar na nossa vida, a nossa alma, a nossa fé, o nosso propósito. E a exemplo do que Ele fez com Pedro e com tantos outros personagens, Ele nos chama para algo maior. Amém? Você precisa só dizer, como disse o texto, a sequência do texto que o James leu: no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado e fez toda aquela história. Aí o anjo, depois de sapecar a boca do Isaías, fala uma frase: quem eu enviarei? Quem irá por mim? Irmãos, ontem no Descende eu estava olhando uma palavra do pastor Luciano Subirá, e algo que ele disse é muito real, dizendo assim: as pessoas estão perguntando sobre os milagres. Cadê os milagres? Cadê os sinais? Nós esquecemos que é o ir que é pré-requisito pelos sinais. Deus não vai fazer sinais para nós aqui, ficar sentindo, fazendo sinais aqui. É o ir, de fazer discípulos, anunciando o evangelho, indo, caminhando, e aí sim os sinais seguirão os que creem. Nós queremos os sinais, mas sem o ir, não vai ter. Não vai ver mesmo, não vai ver o cego ser curado, não vai ver o surdo ouvindo, não vai, porque os sinais estão dispostos ou prometidos para aqueles que estão indo. Diz o texto bíblico que os sinais seguirão. Você está indo, irmão.
Porque não se trata da fé que tenha mudado, mas o quanto eu e você estamos parados. Deus quer nos restaurar. Você crê nisso? Mas Ele quer também nos confirmar. O que é esta palavra? Confirmar não significa carimbar o que você quer. Não quer dizer que Deus vai confirmar tudo que está no seu coração. Isso não é o que essa palavra significa. Não quer dizer que Ele vai garantir o seu sucesso visível. Ele vai te confirmar. Não quer dizer que Deus vai trabalhar para realizar os seus sonhos, linducho. Não. A palavra confirmar aqui, ela tem o significado de tornar firme, estabilizar, fixar algo. Confirmado, fixo, algo que não está sujeito a ser abalado. Ele os manterá firme, diz 1 Coríntios 1,8. Esse texto é espetacular. 1 Coríntios 1,8 diz: Ele os manterá firmes. Este é o sentido de confirmar, firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Aqui confirmar está ligado, meu irmão, a perseverança, estabilidade, fidelidade, até o fim. Confirmar aqui é impedir o colapso interior que nós vivemos. Quando está desmoronando aqui dentro, o Senhor diz a nós: eu vou confirmar você, eu vou te colocar estável, estabilizado, firmes. Colossenses 2, 6 e 7, diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Irmão, confirmar na fé não é status. Confirmar em Cristo não é em si mesmo, é em Cristo Jesus. O Senhor espera que eu e você sejamos confirmados, e Ele fará isso por meio do mover, por meio dessa restauração que eu estou dizendo. E esta manifestação acontecerá de que maneira? A fé, para você que é confirmado, deixará de depender das circunstâncias. Ela será de dentro para fora. Nós falamos isso. Você está acompanhando o jejum, aleluia. Quem está jejuando aqui em nome de Jesus? Amém. Tem fardo umas mãos aí. Começa essa semana, irmão. Amém. Nós estamos trilhando um caminho até chegar à profecia de Ageu. Nós estudamos hoje, essa semana, aliás, o texto de Daniel, porque é Daniel que começa a reconstrução. Então, eu estou querendo dizer com você é que a confirmação de Daniel nunca dependeu de circunstâncias. E o Senhor quer confirmar as nossas mãos e os nossos pés. Firmeza. Amém? Ele vai também fazer o que o texto diz, depois de confirmar, ele vai fortalecer. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Depois de restaurar, depois de confirmar, o Senhor quer estabelecer. Isso significa, fortalecer. Isso significa que Ele não quer nos deixar apenas restaurados à toa. Não, o Senhor restaura, mas Ele quer revestir você de força e de poder, irmão. Poder do Espírito Santo, irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos ser fortalecidos do poder do Senhor, irmãos. Eu tenho ensinado isso e tenho entendido isso do Espírito. Está na hora de nós estarmos atentos a esse fortalecimento do Espírito, buscando ao Senhor, clamando a Ele, andando nos dons do Espírito. Se você já foi cheio com o Espírito Santo, você tenha à disposição sua as práticas de oração, de profecia, da palavra.
Quantos de nós, muitas vezes, recebemos um dom lá quando era novinho, adolescente, e nunca mais mexemos. Irmão, se você ora em outras línguas, escuta o teu pastor aqui, em nome de Jesus, não deixe esse dom de lado. A gente ouviu um discurso em outro tempo dizendo assim: não, o dom de línguas é o dom mais egoísta que existe, porque diz o texto que ele edifica a si mesmo. Sim, irmão, é isso. Se você ora em outras línguas, você pode e deve fazer isso na tua casa, todos os dias, com uma prática para edificação pessoal. Se você não sabe muito bem como isso acontece, pode chegar e conversar conosco, mas se você tem entendimento, escute o que eu estou te dizendo. Eu e você precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor, através da leitura da palavra, através da oração, da busca pelo poder, através do jejum. É isso que nos vai dar poder, a leitura da palavra. Esse texto que eu estou pregando a você, toda esta mensagem veio de um tempo devocional pessoal, porque a palavra ela vai nos alimentando, ela vai gerando em nós força, vai gerando em nós poder, e ao mesmo tempo nós vamos orando, buscando ao Senhor, exercendo, jejuando, glória. E o poder do Senhor vai nos enchendo. Escute, em nome de Jesus, eu não estou aqui falando de manifestações visíveis, do quão alto você diz glória a Deus, ou quanto você treme. Eu estou falando de poder real, irmão, de transformação, de mudança, porque o poder do Espírito, em primeiro lugar, muda quem nós somos. Muda quem nós somos. Não adianta, muitas vezes, tremelicar, rodar, fazer o que for, e não mudar. Todo poder começa mudando o nosso caráter, quem nós somos. O Senhor quer nos fortalecer. E finalizando, Ele quer nos colocar, diz o texto bíblico aqui, sob firmes alicerces. Eu acho que esse texto encerra da melhor maneira possível. Depois de vocês terem sofrido por um tempo, restaurará, confirmará, fortalecerá e porá sobre firmes alicerces. Pedro não está falando apenas da cura emocional, do ânimo. Ele está falando sobre fundamento. Fundamento. Aquilo que sustenta toda a vida, aquilo que dá base, não é aparência, é base. Diz o texto bíblico de Mateus 7:24, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. O que o texto diz, colocará sobre firmes fundamentos, é exatamente o que Jesus fez aqui. Você ouve as minhas palavras, lê hoje as suas palavras e põe em prática, você está colocando a sua vida sobre firmes fundamentos. Alicerces, irmãos. Fala do motivo que nós estamos jejuando, maturidade espiritual. Quando Pedro fala desses firmes alicerces, ele está falando que não depende da emoção, não depende de circunstância, não oscila com as coisas. Ele permanece firme, porque o Senhor quer nos restaurar, Ele quer nos confirmar, Ele quer nos fortalecer, para nos colocar sobre firmes fundamentos. Você pode se colocar em pé nessa hora? Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida nessa hora. Você pode, em nome de Jesus, nessa hora, começar a colocar quais são as suas necessidades. Dizendo ao Senhor, Senhor, eu preciso de restauração, eu preciso ser confirmado, falar da obra das minhas mãos. O Senhor quer também te fortalecer, meu irmão, fortalecer você, fortalecer a sua trajetória, a sua vida. Não quer dizer que você não vai ter lutas, irmãos, mas Ele pode restaurar a sua alma, como nós dissemos.
restaurar a sua fé, restaurar o seu propósito, fortalecer a sua vida. Tudo isso para colocar os seus pés sobre firmes alicerces. Eu sei, meu irmão, que não é fácil. Você pode ter chegado aqui hoje dizendo: ah, pastor, o senhor não conhece a minha história, não conhece a minha vida, não conhece. Tem razão, meu irmão, não te conheço mesmo. Mas o Deus que conhece todas as coisas está nesse lugar. Ele está tocando a sua vida, Ele está tocando a sua história, está mexendo. E Ele quer nessa manhã, sim, restaurar a sua fé, restaurar a sua alma, restaurar o seu propósito. Ele quer confirmar você nele, sim, confirmar o seu chamado, confirmar, dando a você perseverança, sem desistir, sem desistir. Isso para te fortalecer, fortalecer os seus pés cansados, fortalecer a sua alma doente, colocando esta sua vida em firmes alicerces. O texto termina, o verso 11, falando aquilo que é o final, né? Dizendo, Ele quer fazer tudo isso e a Ele seja um poder pelos séculos dos séculos. Ah, Jesus, pelos séculos dos séculos. Ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a honra, ao Senhor pelos séculos dos séculos seja o domínio, ao Senhor pelos séculos dos séculos seja a majestade. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque o Senhor é o Senhor que fez todas as coisas, está hoje aqui nos restaurando, está hoje aqui nos confirmando, está hoje aqui nos fortalecendo, para nos colocar sob firmes alicerces. Eu sei que o Senhor quer, Pai. Ah, meu irmão, com seus olhos fechados, como você está aí, se você pode nessa hora, comece a orar ao Senhor. Vamos dar espaço para o Espírito Santo agir no nosso meio. Se você tem liberdade no Espírito, você pode fazer. Comece a orar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor aí do seu lugar. Comece a clamar a esse Deus que é todo poderoso. Vamos juntos. Comece a orar no seu lugar. Não precisa dizer assim, pastor, não sei orar. Comece a orar, declare a palavra. Declare essa palavra. Nós clamamos por restauração. Você pode começar, sabe como? Pedindo ao Senhor, restaura a minha vida. Você pode começar, sabe como? Aí, em nome de Jesus, pede perdão dos seus pecados. Começa se arrependendo. Arrependimento é uma ótima maneira de começar qualquer caminho de restauração. Se arrependa. Diga, Senhor, eu andei longe de Ti, mas eu me arrependo. Senhor, eu preciso ser restaurado. Estou há muitos anos longe da Tua presença, mas eu preciso ser restaurado. Senhor, eu ando pecando, eu ando afastado da Tua presença, mas eu preciso das Tuas mãos. Comece a clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu espero que você esteja orando, irmão. Eu espero que você esteja orando, clamando ao Senhor. Vem nessa hora, Pai. Ah, Jesus, é tempo, Senhor, em que o Senhor está restaurando o Teu povo, Pai. Está confirmando o Teu povo, está fortalecendo a Tua igreja, colocando a Tua igreja sob firmes alicerces. Eu creio que o Senhor fará nesses dias, vai muito além de nós, é o que o Senhor quer desenvolver através de nós, porque nós estamos indo, Pai, estamos seguindo a grande comissão. Muito falta para nós ainda, mas eu creio, Senhor Deus, que esse tempo, que este ano é um ano de amadurecimento para a Tua igreja. Nós
estamos amadurecendo, estamos crescendo em Ti, estamos amadurecendo no Espírito. A Tua igreja está orando, jejuando para isso. Amadurece o Teu povo, Pai. Nós sabemos que não é fácil crescer, existe dor, crescimento dói, crescer dói, Pai, mas nós estamos debaixo desse processo, submissos à Tua palavra, dizendo: Senhor, faça-nos homens e mulheres maduras. Queremos ser uma igreja madura, uma igreja, sabemos que falta tanto a nós ainda, a começar de mim, falta muito, mas nós estamos dentro do caminho, andando, deixando as coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de nós, perseguindo o alvo, caminhando para Ele. Ah, Deus, sendo todos os dias restaurado, todos os dias confirmado, todos os dias fortalecidos, para ser postos sobre firmes alicerces. Ah, Pai, eu Te louvo, Te agradeço pelo Teu mover, Te agradeço pelo mover do Teu Espírito. Oh, Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Teu Santo Espírito, ah, Deus, a restauração, a confirmação, o fortalecimento e os pés sobre firmes fundamentos esteja com toda a Tua igreja, hoje e todo sempre, em nome de Jesus.